Então nós vamos continuar nosso estudo de integrais de linhas de campos vetoriais e o teorema de Green, que tem um impacto muito grande sobre o estudo das integrais de linhas de campos vetoriais. Nós temos que sempre ter em mente isso que nós já estudamos sobre integral de linha de campos vetoriais e que tem a ver com o conceito de campos conservativos. Um campo é conservativo se ele é gradiente de alguém, se a integral de linha só depende do ponto inicial e final e é a diferença de potencial, φ, a função da qual ele é gradiente, é a potencial. Terceira possibilidade, toda integral de linha sobre curva fechada dá zero. Qualquer uma dessas três caracteriza o campo ser conservativo, elas são equivalentes. Se o campo tem uma propriedade, tem automaticamente as outras duas. E, tendo qualquer uma das três, automaticamente o hot é zero. E nós já discutimos que não vale a volta. Guarda isso 5 minutos. Vou falar do teorema de Green, fazer aplicações básicas do teorema de Green e em seguida eu vou ver as consequências do teorema de Green para o estudo de campos conservativos, que é uma relação extremamente bonita, rica, cheia de consequências. O que diz o teorema de Green? Há várias hipóteses, que eu já coloquei na lousa na aula passada, e com aquelas hipóteses, uma integral de linha do tipo trabalho, do tipo que nós estamos usando, de campo vetorial, é igual a uma integral dupla de uma função de duas variáveis. Integral dupla no sentido que vamos fazer teorema de Fubini, integral iterada, etc. A integral do campo f sobre a curva é a integral da componente do rotacional. Isso que está escrito aqui é hot, que é o vetor, multiplicado escalarmente pelo versor k, da base jk. É só um jeito compacto de dizer que dá a componente do rotacional. O rotacional, na verdade, é del q, del x menos del p, del y, na direção k. Quando eu coloco del q, del x menos del p, del y na direção k, escalar k, k escalar k dá 1, sobra só a componente do rotacional. Aqui ele está escrito de forma mais sintética. E aqui embaixo a mesma igualdade em coordenadas. O que é a integral de linha do campo vetorial? É a integral que a gente pode escrever p dx mais q dy. E o teorema de Green é plano, então é só para duas variáveis, p, x e y. A integral p dx mais q dy sobre a curva é a integral da componente do rotacional sobre o interior da curva. Um pequeno abuso de notação que eu cometi aqui. Eu estou falando curva como se fosse no singular, mas não é, na verdade, um singular aqui. Isso que eu estou chamando de curva é o conjunto de curvas que forma o bordo de uma região. Muitas vezes a gente vai escrever de um jeito um pouquinho diferente. Muitas vezes eu vou escrever, ao invés de gama, eu vou escrever bordo de uma região D. Bordo de uma região D e no lugar de interior eu escrevo D, que é a região. Então, é só olhar para esse desenho que a gente entende. A curva que eu estou me referindo aqui, nesse desenho tem duas curvas, na verdade. Na verdade, é o bordo da região. Essa é uma região que tem duas componentes de bordo, uma componente interna e uma externa. E o que eu estou dizendo é que a integral dupla da componente do hot na região bidimensional é a integral de linha no bordo, que no caso é uma soma de duas integrais de linha, sobre duas curvas. O bordo, as curvas, têm que estar orientadas de uma maneira que nós chamaremos de positivamente, que significa o seguinte: componente externa da região no sentido anti-horário, componentes internas, pode ter mais do que uma, no sentido horário. Um jeito simples de memorizar é a ideia de esquerda e direita. Você, ao percorrer a curva, a região fica à esquerda. Isso é automático quando você faz isso. Estou percorrendo externo no anti-horário. Quando eu estou percorrendo externo no anti-horário, a região está à minha esquerda. Quando eu percorro o interno no horário, a região fica à minha esquerda. Essa que é a orientação positiva. Bom, vou fazer 2 exercícios básicos de uso do Green para cálculo de integrais e depois eu vou voltar para a teoria de campos conservativos. Então, primeiro exemplo, simples. Vou te dar um campo. Então, exemplo 1. O campo é x² elevado a seno de x
mais menos y na direção i, mais seno ao quadrado de y elevado ao cosseno de y mais x na direção j. Esse é o campo. E eu quero calcular a integral de linha deste campo sobre a curva gama, sendo gama a elipse x2 sobre 4 mais y2 sobre 9 igual a 1, percorrida no sentido horário. Detalhes que não são coincidência, é quase que uma brincadeira. Eu coloquei uma expressão esquisita no campo. Coloquei um seno ao quadrado de y elevado a cosseno de y. Isso vai complicar na hora de eu fazer a conta. Imagine que eu parametrizo a curva, e daí eu vou ter uma expressão para o y. E aí eu vou ter seno dessa expressão em y elevado ao cosseno dessa expressão em y. Mas isso é uma anedota, isso é uma brincadeira. Observem que eu compliquei o y na componente Q e compliquei o x na componente P. Justamente porque a componente do rotacional, eu vou ter del Q, del x, aquele pedaço em y não vai sumir. E del P, del y, o pedaço em x vai sumir. Ok? Essa é uma curva fechada. Isso acho que todos vocês já estão bem familiarizados. Essa é a elipse que tem eixos de tamanho 4 e 9. No eixo x ela vai de menos 2 a mais 2. No eixo y vai de menos 3 a mais 3. E eu estou querendo percorrer a elipse no sentido horário. Sempre eu tenho que ter em mente a teoria de campos conservativos. Estou fazendo integral de linha do tipo trabalho, tenho que pensar nisso. Essa é uma curva fechada. Se o campo tiver rotacional nulo, se o campo for conservativo, quanto é que dá a integral de linha da curva fechada? 0. Se eu souber que esse campo é conservativo, a integral de linha vai dar 0 direto. Então, sempre vale a pena eu gastar alguns segundos pensando se o campo é conservativo ou não. Mas é muito complicado tentar achar direto a função potencial. Vou fazer um teste. Tem um pré-teste para saber se um campo é conservativo ou não. Qual é o teste preliminar para saber se um campo tem alguma chance de ser conservativo? Calcular o rotacional. Calculo o rotacional do campo. É del Q, del x menos del P, del y. Ele vai nos dar uma orientação do que está ocorrendo. Nesse caso, del Q, del x. Deriva a função Q. Esta função é Q de xy. Esta função é P de xy. O Q eu derivo em relação a x. Dá 1. Menos a derivada do P em relação a y. A derivada do P é menos 1. Menos 1. Tudo isso na direção K. Obtive o vetor 2K. 2 vezes o vetor K da base canônica e JK. Que, claro, é diferente de 0. Isso mostra que o ROT desse campo não é 0. Qual é a conclusão logo de cara? Que o campo não é conservativo. Então não posso aplicar aquela teoria direto. Não posso concluir que a integral dá 0. Juntos? Então, primeira ideia que me ocorreria, parametrizar a curva. Eu sei parametrizar uma elipse. Parametrizar a elipse é fácil. X vai ser 2 cosseno θ, y 3 seno θ. O cosseno e o seno vai depender do sentido de percurso. Se eu quiser no horário ou no anti-horário, eu ponho no anti-horário, eu ponho x cosseno e y seno, no horário eu coloco ao contrário. Só que, bom, essencialmente vai ser então 2 cosseno, 3 seno ou o contrário. Só que se eu fizer isso, eu vou ter x quadrado, digamos, 2 cosseno, elevado a seno do 2 cosseno. Eu vou ter uma expressão complicada para fazer a integral. Então fazer pela definição também não é bom.
Mas agora eu uso o teorema de Green. O Hot é muito simples. E o teorema de Green permite que eu troque uma integral de linha pela integral dupla da componente do Hot. E se a integral dupla da componente do Hot for simples, a integral dupla é simples. Então é só eu usar o teorema de Green de uma maneira adequada, que essa integral fica muito fácil. Então o que eu vou usar é o teorema de Green. O que o teorema de Green me diz? Que a integral que eu quero, eu vou tentar relacionar com essa integral aqui, tá? Vou chamar essa integral de asterisco. Mas o que o teorema de Green diz é o seguinte: a integral do campo f dr sobre a elipse, em que sentido de percurso, turma? No teorema de Green, horário ou anti-horário? No teorema de Green, anti-horário. No teorema de Green, eu só tenho uma componente de bordo, que é externa. A região de integração é o interior dessa elipse. E só tem uma componente de bordo. No teorema de Green tem que ser no anti-horário. Então, esta integral no anti-horário é igual à integral dupla no interior da elipse da componente do Hot. Hot F escalar K.